Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais um episódio do podcast do Tchê. Depois de tanto tempo, estamos retornando aqui e de uma forma diferente, uma forma mais pessoal. E o nosso convidado é um grande amigo, professor, mentor e encorajador do nosso ministério, Pastor Geraldo. Pastor Geraldo, seja muito bem-vindo ao nosso tempo de conversa aqui, ao nosso podcast do Tchê, para conversarmos sobre uma das conversas um pouco emblemáticas que temos no Novo Testamento, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Como pode alguém nascer de novo? Talvez seja uma das perguntas que hoje são, vamos dizer assim, mal respondidas por alguns teólogos, pastores, e hoje nós vamos tentar entender o que envolvia a pergunta de Nicodemos com a resposta de Jesus. Então, seja muito bem-vindo, que tenhamos um bom tempo aqui. Tá bem, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade de explicar, porque eu vejo que essa pergunta que Jesus no final diz, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas, no versículo 10 de João 3. Aí a implicação é que ele deveria ter entendido que pelos estudos da palavra de Deus, ele deve entender. E confesso que, uns anos atrás, eu estudei e até apresentei uma ideia que eu gostei na época, mas estudei mais e eu pensei agora que não é tanto naquela direção a resposta à pergunta de como que Jesus está cobrando de Nicodemos nisso. Então, eu quero mostrar que, voltando para o Antigo Testamento, nós queremos ver um nascimento espiritual que Jesus está cobrando de Nicodemos. O interessante é que, quando Jesus pergunta, na verdade, questiona, retruca, é como se Jesus estivesse dizendo, rapaz, era para tu entender aquilo lá, para poder entender a minha pergunta. E até é um pouco ridículo a forma como Nicodemos responde de novo para Jesus. Como pode alguém entrar? Eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe, nascer de novo? Então, vamos lá. Vamos tentar entender primeiro como essa pergunta de Jesus está ligada ao Antigo Testamento. Como é que Jesus ele quer apresentar para Nicodemos, vamos dizer assim, tentar levar Nicodemos a entender a pergunta de Jesus através do Antigo Testamento. Vamos começar de ler o João 3, 1 a 10, aí nos dando contexto e talvez eu possa apresentar, porque eu fico dessatisfeito com o que outros têm dito, né? João 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Eu creio que é infeliz essa divisão aqui. Eu acho que o contexto, João já começa no final de 2, mas vamos começar aqui com o versículo 1 de 3. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Infelizmente, muitos chegando aqui querem negar a ideia que até que Jesus diz que o Nicodemos
Jesus, você precisa nascer de novo, segunda vez. Essas coisas assim, o Nicodemos perguntando segunda vez, eu entendo. Bem, deixe-me ler até nessa Bíblia que de estudo do NAA. Aqui, água diz, água aqui não se refere à água no nascimento físico, nem é provável que se refere ao batismo. Nossa hermenêutica diz, se é uma palavra que é em um contexto que nós podemos entender literalmente, devemos. Se não, então vamos entender figurativamente. Mas aqui ainda dá para entender isso fisicamente, literalmente, como água mesmo do nascimento físico, no primeiro nascimento. E infelizmente muitos querem pular para Ezequias, e como ele vai aqui, então, Ezequias 36, 25 a 27, então, aspergerei águas puras sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu lhes darei um coração novo, porém, sobre vocês, um espírito novo, e ainda vai tentar de ir para 1 João, onde vai dizer várias vezes, nos capítulos de 1 João, sobre nascido de Deus. Mas nenhum desses vai falar sobre nascer, digamos, com esse de coração novo, esse aspergir de água, algo assim, ou do Espírito, é nascido de Deus. Então, eu fico, como é que Nicodemos, Jesus está cobrando de Nicodemos. Você é o mestre de Israel. Você deve ser o estudioso das Escrituras. Mas, infelizmente, como nós podemos ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, que os fariseus não estavam tão interessados em estudar todo o Antigo Testamento, mas muito do que ia ser de regras, de mandamentos e comportamento e dessas coisas assim, aí inventando até Jesus cobrando deles. Enquanto eles estavam deixando ao lado coisas que deveriam ter. Coisas mais importantes. Então, mais importante, nascer de novo, espiritualmente nascer. Então, vamos voltar para o Antigo Testamento. Eu sei que no início vai pensar que nós estamos longe do assunto, mas vamos lá para Gênesis capítulo 14. Ok. Gênesis capítulo 14, então nós encontramos o Abraão, ele vai atrás dos 5 reis de Mesopotâmia que tinham vindo e pegando Ló e os reis e levando, e então Abraão vai atrás deles e vai conquistar e então trazer de volta. E quando diz em Gênesis 14, versículo 17, quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, de repente nós temos esse personagem que vai se tornar mais importante no Novo Testamento, e até em Salmo 110. Melquisedeque, rei de Salém. Salém era, naquela época, o nome comum para Jerusalém. Então, entendemos assim. Trouxe pão e vinho, que é uma maneira de mostrar comunhão, algo em comum assim. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aí nós pensamos, mas Abraão era um amigo do Deus Altíssimo, mas esse é um sacerdote do Deus Altíssimo. Nós pensamos, como que pode, né? Até agora ninguém tem falado desse homem, e de repente nós temos um homem que é sacerdote, que é o rei da cidade de Jerusalém. Como que pode? Né? Muitas perguntas aqui. Aí ele abençoou Abraão, disse Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, é bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você e nas suas mãos.
de Abraão deu a Melquisedeque dízimo de tudo. Agora, posso imaginar que Moisés está dando isso para ilustrar que antes da lei, que ele apresenta a Israel de Deus, os 10 mandamentos e todas as outras coisas da lei, que o dízimo é coisa lá de trás, de Abraão, de Jacó, como ele vai ilustrar. Mas aqui nós podemos pensar, então, nessa época de Abraão, havia pessoas numa cidade que cultuavam a Deus nessa cidade. Essa cidade era o centro de louvar a Deus, cultuar a Deus, o Deus Altíssimo que Abraão reconhece assim como superior a ele, e ele dá o dízimo e tudo aquilo. Então, nós temos uma cidade espiritual. Podemos pensar, pastor, que se Melquisedeque era rei, e além de rei era sacerdote, é possível que as pessoas que morassem ali também tinham a mesma perspectiva desse Deus Altíssimo e serviam a esse Deus Altíssimo. Isso é fantástico de pensar. Eu acho que não estamos imaginando muita coisa, não. Eu acho que não. Não, para dizer isso. Mas, o que aconteceu depois disso, não sabemos, a história não diz. Mas quando pulamos, chegamos para 2 Samuel, aí nós temos então o Davi. Certo. Davi foi criado, nasceu na cidade de Belém. Cidade de Belém, uma vila pequena, distante de 4, 5 quilômetros de Jerusalém. Bem que ele sabia a situação em Jerusalém, todo o tempo que ele foi criado, e como pastor de ovelhas nos campos ao redor, e tudo que ele conhecia, sabia. Mas naquela época, não era cidade espiritual. Era cidade dominada por jebuseus, um povo cananita, um povo que não tinha nada a ver com o Deus Altíssimo. Então, no sentido, perdeu aquilo através dos séculos, e o que passou, os cananitas chegando, tomando, não sei. Mas para Davi, era cidade com potencial. E não sabemos como Deus indicou a ele, mas de alguma maneira Deus indicou que Deus tinha escolhido essa cidade para mais uma vez se tornar uma cidade espiritual, uma cidade capital, uma cidade que pode ser a morada de Deus aqui na terra. Então, interessante, chegamos a capítulo 5 aqui de 2 Samuel. Aí o Davi tinha esperado para Deus resolver a situação de Iboshete, que era o filho de Saul, Jonatas, e então houve uns 5 anos ou mais, de guerra entre os que estavam seguindo Iboshete e os que estavam seguindo Davi. E no final, então, nós temos isso resolvido, e Davi agora, as tribos vieram a ele, e ele se torna o rei de todos. Agora, ele estava morando no sul de Israel, na cidade de Hebron. Deus já até indicou, ele deve recuar para Hebron. Mas agora que ele é o rei de todo Israel, então onde é que deve ser a capital dele, de Deus, e renovar essa espiritual, essa vida espiritual para Israel? Então, nós chegamos aqui, é interessante que, como vai, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso, queria dizer, Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião.
diz Jerusalém? Não. Não diz Jerusalém. Ele tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. É interessante que o narrador precisa, ele quer enfatizar não o nome de Jerusalém, mas o nome Sião. E ele vai se destacar explicando a sua audiência naquela época. Eu vejo que é bem capaz alguém que era da corte de Davi está escrevendo aqui. Então, ele vai escrever, isso é a cidade de Davi. Então, ele tomou Sião, a parte de Jerusalém especialmente, e ele criou aquele bairro, ou a cidade de Davi ali, que era o que se tornou a capital espiritual de Jerusalém. Jerusalém de Israel. Então, Jerusalém fica como se fosse capital política e Sião, capital espiritual. Ok. E num sentido, eu não quero ir muito além, mas o que nós temos aqui é um tipo de nascimento espiritual de Sião. Porque agora passou, Jebuseus e outros tomaram, e agora está se tornando mais uma vez um capital espiritual para toda aquela região. Interessante pensar. Então, Sião se torna uma cidade espiritual de novo, de renome, e de lá espalhando as coisas espirituais. Agora, devemos entender como isso foi celebrado na época de Davi. Pulamos para Salmos, onde Davi vai celebrar esse nascimento, essa escolha de Sião e essa coisa espiritual de Sião. É interessante pontuar aqui, talvez vocês que estejam nos assistindo, talvez não saibam que os salmos, eles têm os seus próprios contextos. Sim. Então, o Salmo 133 tem como contexto, sim, 2 Samuel, capítulo 5. Sim. Ok? Então, vai entendendo aí, o contexto do Salmo 133 está no capítulo 5 de 2 de Samuel. Ok? Mas agora também, dentro dos Salmos, dos livros, são 5 livros de Salmos, eu vejo que há um contexto também. Muitas vezes nós pensamos que são jogados um ao lado do outro e não tem contexto. Mas dentro dos nossos inários, nós temos um contexto de assuntos, nossos inários. Então, eu vejo que há conexões. Então, quando nós chegamos ao Salmo 183, e nós estamos num cântico de peregrinação, então esses hinos que os israelitas cantavam quando estavam peregrinando, voltando para Jerusalém, nas festas estabelecidas para cultuar a Deus. Então, eles cantavam nos caminhos. E aqui, nós chegamos no Salmo 132, e versículo 13. E diz, pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o seu ungido. Coberei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Então, vejo que aqui no final de Salmo 132, está preparando para o que ele vai fazer, o que eles vão cantar em Salmo 133. Agora, eu não quero dizer que em Salmo 32, como aqui no início, não diz que era Salmo de Davi. Mas os editores, os que estavam colocando juntos esses salmos, então juntaram esse Salmo 132 junto com o Salmo 133
para mostrar esse fluxo de contexto de ideias. Então, chegamos ao Salmo 183, diz que esse é de Davi. E creio que Davi, na ocasião de 2 Samuel 5, mais ou menos logo depois, ele compôs esse salmo para o povo celebrar o que ele está fazendo, o que Deus está fazendo. Bem interessante de ver esse salmo. Nós vamos olhar em todas as partes para ver como isso Deus fez aquilo. Mas eu entendo também como é chamado cântico de peregrinação. Então, não que eles estão lembrando tanto aquela ocasião, mas o resultado, né? Então, tem um contexto histórico de Davi e de 2 Samuel, mas tem um contexto de peregrinações, enquanto o povo já está voltando e celebrando o que acontece em Sião. No caso, enquanto eles estão peregrinando, indo para Jerusalém, eles estão lembrando dos resultados da coroação de Davi em Sião. Sim, e aquela renovação da capital espiritual de Israel. Então, veja bem o que ele diz. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí nós podemos pensar exatamente o que deve ser o sentimento naquele momento. Por anos, eles têm passado o irmão batalhando contra o irmão das tribos de Israel durante aquele tempo. Esbocete contra Davi, toda aquela coisa, briga entre famílias, próprias israelitas brigando entre si. Sim, mas agora, como é bom, como é muito agradável unidos os irmãos. Quando estamos unidos, vamos celebrar isso. Aí ele vai fazer duas símiles, duas figuras de linguagem para entender a alegria que isso deve dar para o povo de Israel cantando esse quando Davi compôs. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aí ele está lá para Êxodo, quando Moisés vai falar que ele derramou o óleo para ungir Arão como o primeiro sacerdote de Israel, e aquele óleo era abundante, não? Mais ou menos assim. Chegou aqui em cima, chegou a barba, mas ainda até talvez lá abaixo. Podemos lembrar do momento que Maria ungiu Jesus naquela janta? Sim. Semelhante? Semelhante. Aqui é abundante. Então, ele está falando de uma bênção abundante, de bênçãos para todo Israel agora que eles são unidos. Agora ele tem outra figura. Versículo 3, começa. É como o orvalho de Hermon. Hermon fica lá para o norte, atualmente dentro de Líbano. Não é dentro de Israel, mas naquela época fazia parte de Israel. Aí, o orvalho de Hermon era muito conhecido. Por quê? Lá embaixo do pé dessa montanha, muitos brejões, muita água. Aí o sol brilha aí e faz essa umidade... Essa umidade evaporar. Mas toda noite esfria e cai de novo em forma de orvalho. Muito orvalho. Eu li uma história de um americano que viajou lá 150 anos atrás, e ele colocou a sua tenda lá embaixo do monte, e de manhã a tenda era ensopada, por causa desse orvalho abundante. E mais uma vez, nós podemos entender que todo mundo de Israel sabia disso, essa figura, então entendeu que isso é símbolo de uma bênção abundante. Eles lembrariam disso. Sim. Rapaz, é muito. Sim. Então, diz, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de... Sim. Agora, Davi faz uma trocadilha. Por quê? Nós temos a palavra aqui, Sião. Mas, geralmente nós esperamos, e eles cantavam, né?
na primeira linha vai dizer alguma coisa, mas há um paralelo na segunda linha. O Sião é longe de Hermon. Não dá para o orvalho chegar de Hermon em Sião. Mas então, o outro nome de Hermon, nós encontramos em Deuteronômio capítulo 4 e versículo 48. E como eu diria, talvez tenhamos aqui em Salmo 133, versículo 3, um jogo de palavras. O público do Salmo saberia que Hermon era o mesmo que Sion. Não Sião, Sion. Okay. Aí, e portanto, eu esperaria ouvir Hermon numa linha da letra e Sion na próxima letra, na próxima linha. Mas em vez disso, Davi muda seu público para Sião. Então ele pega atenção por trocar o nome e o que é esperado de Sion, ele troca para Sião, porque o assunto que ele quer levar é Sião. Então ele faz essa trocadilha assim, pega a sua atenção, que é desce sobre os montes de Sião. Ali onde? Em Sião, que faz parte de Jerusalém, aquele lugar agora espiritual, ali o Senhor ordena a sua bênção. E a vida para sempre. Uau! Faz quase como se fosse o Evangelho de João. Fala de vida eterna, vida assim. E essa expressão aqui no hebraico é Hayayim ad Hayom. Hayolam. Aí, a primeira palavra, vidas, vida é plural. Plural. É vidas. É vidas, como Jesus vai falar de vida abundante. É muito comum nos salmos, nos provérbios, na literatura sapiencial, de usar um plural de vida para falar dessa vida abundante, essa vida de alegria, a felicidade e essas coisas assim. A vida abundante. Então aqui ele fala de vida abundante até para sempre. Sem fim. Sem fim, eterno. Então, será que ele está aqui indicando algo sobre Sião? Um lugar espiritual. Ali há a bênção especial para quem chega lá de vida eterna, de vida abundante ali naquela cidade. Uau! Pensa nisso. Agora, vamos voltar para Salmo 86. Salmo 86. E, mais uma vez, nós temos um Salmo de Davi. Aí, começando em versículo 8, ele vai dizer, não há entre os deuses das nações, quem seja semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare com as tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Uau! Davi está vendo, visualizando um tempo em que as nações chegam diante do Senhor, presumindo em Sião, Jerusalém, e eles vão glorificar o nome do Senhor, vão reconhecer que os seus deuses das suas nações não são nada. E só o Senhor, Deus Yahvé, que é o Senhor, e vão então louvar e glorificar isso. Aí isso, mais uma vez, então, isso estabelece
um contexto para Salmo 87, onde nós queremos chegar. Então, Salmo 87 não é de Davi, é dos filhos de Corá, é um cântico, mas veja o que diz aqui em Salmo 87. Fundada por ele, sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Esses filhos de Corá, cantando no coral do templo, estão dizendo, ora, Sião é especial, muito especial. Aqui Deus fundou, é selecionado entre os montes santos, é onde é melhor dentre todas as habitações de Jacó. O Senhor ama as portas de Sião. Aí, até referindo as coisas que tem dito em outros salmos, vai dizer, coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Com esse pensamento, nós chegamos a versículos 4 e 5. Dentre os que me conhecem, Deus está falando. Farei menção de Raabe e da Babilônia. Raabe, nós pensamos de Jericó, né? Mas, na verdade, nós entendemos, nós que estudamos mais no Antigo Testamento, que Raabe era um nome para Egito. Era como se fosse, não sei como dizer. Nós temos a expressão Tupuquirim, como é que ela fala? Tupiniquim. Tupiniquim. Aí referindo a Brasil. Brasil. É outra maneira de referir. Então, aqui, Raabe está referindo a Egito. É bem capaz que a prostituta de Jericó fosse egípcia? Não egípcia, ou pelo menos ela queria fazer uma ligação com o Egito, porque naquela época Egito dominava a Palestina. Naquela época. Então, é bem capaz que ela usava esse nome assim. Então, farei menção de Egito, Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia. A Filístia é a terra de Tiro, de Sidom, ali no litoral, atualmente Gaza, e estendendo até Israel e Líbano, no litoral. Então, Filístia e Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião. O que? Nasceram em Sião? É o que se diz. Não. Essas pessoas de Egito, de Babilônia, de Filístia, de Tiro, de Etiópia, nasceram lá. São egípcios, babilônios, etiópios, coisas assim. Mas aqui diz que nasceram em Sião. Em que sentido nasceram em Sião? Aí, vamos continuar. Versículo 5. E a respeito de Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Uou! Essas pessoas nasceram em Sião. Uau! E o próprio Altíssimo a estabelecerá. Ele que diz, não é que as pessoas vão chegar e mudar, tem um green card e vão mudar de identidade. Não. É o Senhor Altíssimo que estabeleceu isso. Ele que diz, chegam aqui e nascem. De novo. O Senhor, versículo 6, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Uau! Ele vai dar um registro. Um registro. Vai dar, você nasceu em Sião. Você nasceu em Sião. Você nasceu em Sião. Esses estrangeiros que vão chegar de todo canto, diz, ó, você nasceu em Sião. Em que sentido nasceu em Sião? Se não foi espiritual. Podemos dizer, então, que Sião é a porta de entrada para um novo nascimento dos outros povos que não conhecem a Deus? Sim.
Já pensou? Era leia, estuda o propósito de Salomão quando ele está dedicando naquela oração. Me engano, é 2 Crônicas, capítulo 6. E ele vai dizer, se seu povo chegar, se seu povo dizer isso. E ele chega, igualmente, ele diz, e se os povos estrangeiros chegarem lá e pedirem também, da mesma forma. E o que aconteceu durante a época de Davi, mas ainda mais, muito mais em Salomão, muitos estrangeiros chegaram lá, atraídos pela sabedoria. E eu creio que eles espiritualmente entendiam que Deus é o Senhor e os seus deuses não têm. Aí o Deus de Jeová, de Israel, e eles nascem espiritualmente e entram espiritualmente como povo de Israel, como se fossem convertidos à religião de Israel e tudo que isso implica. Podemos pensar, e aqui só pensando, o etíope que está voltando de Jerusalém, em Atos 8. Ele está indo adorar ao Senhor em Jerusalém, porque talvez ele soube da rainha dele com Salomão. Sim. Obviamente, um tempo atrás, mas... Sim. Não, há indícios, até tradições, que ela voltou para casa e iniciou o culto a Jeová na época de Salomão, quando ela volta à Etiópia. E será que agora Candice, a rainha dos etíopes, na linhagem dessa que foi para Salomão, agora ela enviou o seu tesoureiro para pegar um rolo ou coisas espirituais e trazer de volta, e naquela volta o Filipe vai chegar e explicar o Isaías 53. Possivelmente o etíope foi para lá sabendo evangelizar da forma como ele foi evangelizado. É bem capaz. Então, terminando o Salmo 133, veja o resultado. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão ou cantarão, todas as minhas fontes estão em ti. Tudo que eu preciso está em Israel, em Sião. Tudo que eu preciso para a minha vida espiritual, essa vida que Davi vai dizer que é vida para sempre, é bênção de vida para sempre, essa vida abundante, essa vida espiritual. Todas as minhas fontes estão lá em Sião. Então, quando nós chegamos a João capítulo 3, e Jesus vai dizer ao nosso mestre de Israel, você precisa nascer de novo, espiritualmente, uma segunda vez. Você nasceu de água da sua mãe, mas agora, segunda vez, você precisa um nascimento espiritual para entrar no reino. E ele não entendeu. Ele não tinha estudado o que nós acabamos de estudar. Ele não entendeu que Sião tinha esse caráter de oferecer o evangelho, o nascimento espiritual. E Jesus está lá para renovar esse espírito, essa coisa de nascer de novo. Aí ele vai ministrando a palavra de Deus, ele vai para a cruz, ele ressuscita, ele aparece aos seus seguidores e diz, ora, espera, não volte para casa, espera em Jerusalém. Aí o Espírito de Deus vai nascer, vai descer. E aí as pessoas renascem. E havia muitos judeus da diáspora que tinham suas até sinagogas em Jerusalém. Estão lá
e a sua língua não era de aramaico, nem de grego, era outra, e aquele milagre de falar eles nas suas idiomas e tudo aquilo acontece onde? Em Jerusalém, em Sião, o nascimento espiritual de novo floresce. Interessante que há várias igrejas que Paulo não fundou, mas ele conhece que está lá, por exemplo, a igreja em Roma. Em Roma, exato. Quem foi que começou? Sim. Dizem que as pessoas que estavam lá no dia de Pentecostes, bem capaz que voltaram para Roma, os judeus, aí começaram a espalhar. Agora, uma implicação prática para a igreja hoje, pastor. Qual deve ser, ou qual é a relação da igreja que está separada, a igreja universal, que se caracterizam ou se expressam nas suas igrejas locais? Qual é a relação delas com Jerusalém, Sião? Bem, futuro, agora? Bem, pelo menos nós podemos dizer que o que temos nas igrejas locais espalhadas em toda a superfície, todas as nações que nós estamos levando o evangelho e plantando igrejas locais, elas podem olhar de volta na história e dizer, nós somos daquelas sementes que foram plantadas em Sião no dia de Pentecostes, Atos 2. Nós temos uma ligação daqueles. Agora, não somos fisicamente dali, mas somos espiritualmente no sentido dali. Somos de Filístia, de Etiópia, desses outros países, Babilônia, tudo, e ainda muito mais. Mas nós temos uma ligação. Claro que também, como Davi fala em Salmo 132, que um dia, quando Jesus está sentado no trono para começar a reinar aqui 1000 anos, aí as nações vão chegar a ele para cultuar a ele. Nós podemos ver isso em Mateus 26, né? As nações que chamam, Jesus vai julgar, ele vai separar, né, as ovelhas dos cabritos, e assim, as nações que trataram, ao meu ver, talvez outro assunto, nós podemos outra vez dizer, como eles trataram os 144 mil missionários judeus que espalharam a palavra durante a tribulação. Mas isso é outro assunto. Outro assunto. Interessante, muito interessante. Uma última pergunta, pastor, para entender algo mais prático. Quando todas as nações estiverem lá, diante do Cordeiro, diante de Jesus, em Sião, ele sentado no trono de Davi, é possível que cantemos Salmo 133? Vamos! Eu creio que seria bom. E é interessante que quando nós chegamos a Apocalipse capítulo 21, 22, ainda há nações, ainda há reis. Sim. Na cidade de Jerusalém, a implicação é até depois do milênio haverá ainda as distinções de nações. Mas essas nações vão adorar, cultuar ao Senhor. Eu creio que, como nós acabamos de ver também, que ele estabeleceu as nações. Ele estabeleceu, espalhando, dando aquela ordem no início de Adão, para Adão. Espalhem, multipliquem-se e espalhem a superfície da terra, criando culturas, criando nações, maneiras de falar e louvar ao Senhor. Isso eu vejo algo muito do Senhor. Muito bom, muito bom. Nicodemos não entendeu. Não entendeu. Hoje nós podemos ter a oportunidade de entender um pouco melhor o que Nicodemos eu acho. Pastor Geraldo, obrigado. Muito obrigado, você. Obrigado por ilustrar e trazer uma nova, talvez, visão acerca da resposta de Jesus quanto à pergunta de Nicodemos, e que você que está nos assistindo possa, através desse estudo, entender que
não tem como nascer de novo se não ser espiritualmente. E esse nascimento espiritual só depende de Jesus, o rei que tomará o lugar que ficará, vamos dizer assim, no lugar de Davi. Ok? Então, eu quero só destacar que esse não é totalmente de Geraldo. Ok. Né? Então, eu ouvi o Dr. Bill Barrack, que era professor de hebraico lá no Master Seminary por muitos anos. Agora ele que se aposentou, mas ele veio aqui no Brasil uma vez lá para nossa Ceará, e ele então compartilhou comigo essa visão de Salmo 87 que eu não tinha entendido como esse nascimento espiritual daquele salmo. Mas eu, graças a Deus, que eu vi esse através dele e juntando essas outras coisas que eu vejo de Sião para ter esses assim. Muito bom. Foi muito bom. Pastor Geraldo, obrigado. Obrigado a você. Que Deus continue usando no ministério, abençoando vidas, ensinando o que é o que o Senhor faz e que muitas vidas continuam sendo abençoadas através do seu ministério. Tá bem, muito obrigado. Você que nos assistiu, se inscreve lá no canal, dá o teu joinha, nos segue. Um forte abraço, Deus abençoe vocês.